Opa, seja bem-vindo aqui a mais uma aula do modelo de conversão. Meu nome é Felipe. Hoje o nosso tema da nossa aula é como você iniciar a sua startup. Isso não faz parte muito do conhecimento, né, de muitas pessoas, porque hoje no Brasil tem cerca de 15 a 20 mil startups. Ou seja, startup é um método, um modelo acelerado para você crescer um negócio em larga escala, entendeu? Para atingir um preço e vendas de forma escalada, o aumento de vendas muito grande na internet. Geralmente é na internet. Enfim, hoje o nosso tema é esse. A gente aqui já tem experiência de duas startups, estamos no processo de construindo duas startups. Não é fácil, é muita coisa, muita pesquisa, muito trabalho, e é isso. A gente vai bater um papo sobre isso hoje. Para você que não conhece, fica aí com a gente, que você vai aprender coisas muito interessantes em relação a startup. Para você que ainda nunca participou, ou está no início de uma startup, ou está, às vezes, por exemplo, uma das nossas startups, a gente iniciou e só foi assim pensar nesse método, né, de startup, nesse modelo de negócio, durante a nossa caminhada. Então, se a gente tivesse já caminhando de acordo com como uma startup tem os processos, como que ela caminha, seria mais rápido. Enfim, então a gente vai trocar uma ideia hoje sobre isso, bem legal. Se você está iniciando ou você quer iniciar uma startup, aqui no modelo de conversão você vai encontrar conteúdo para startups em fase inicial, em fase de ideia, em fase de hipótese. Então fica aí com a gente, beleza? O que é uma startup? Tem vários conceitos que as pessoas falam aí no mercado em relação a startup, mas no nosso ponto de vista, startup o objetivo deve ser resolver um problema existente e a startup é o meio para concretizá-lo. Ou seja, uma startup ela só existe para resolver um problema existente no mercado que ainda não tem solução ou que ainda não tem uma resposta apropriada para esse problema dentro do mercado. Esse problema pode ser um problema que as pessoas ainda não, vamos supor assim, não visualizaram. Vamos dar o exemplo aqui da Uber, né? Os táxis já existiam, só que ninguém tinha visto esse tipo de modelo de negócio para você estar levando pessoas de um lugar para o outro de uma forma mais facilitada. Então, era um problema que não era visualizado. Depois que a startup visualizou esse problema, ela começou a construir um modelo de negócio em cima disso e começou a mostrar isso para dentro do mercado, entrar para dentro do mercado e vender e vender. E hoje a Uber está aí valendo bilhões aí no mercado. Então, a startup, você quando inicia uma startup, você tem que ter isso em mente. Qual o problema você está resolvendo? Qual o problema do mercado existente que a sua startup vai resolver? E a startup é o meio para você concretizar essa solução. Então, o conceito de startup que a gente entende aqui é esse, beleza? Tem a startup do Airbnb, um case, né? A gente vai mostrar aqui mais ou menos o processo, né, de uma startup, como que essa startup de sucesso cresceu e alavancou no mercado aí mundial. Primeira coisa é o cliente. O cliente é o viajante jovem que gosta de sentir como é viver no local e que não quer gastar muito com hospedagem. Ou seja, qual é o público-alvo dessa startup? O público-alvo deles são jovens viajantes que não querem pagar muito para se hospedar em vários locais.
Esse é o público-alvo dessa startup. Qual é o seu público-alvo? Qual é o público que você está atingindo? Qual é o problema desse público-alvo que você quer resolver? A segunda fase é o problema. Identificou o público-alvo, agora você vai identificar o problema. O problema é a dificuldade de encontrar casas ou apartamentos para se hospedar por pouco tempo, durante uma viagem e a burocracia do processo tradicional de aluguel. Ou seja, o problema é o seguinte, a dificuldade de você conseguir um local para se hospedar. Por exemplo, um tempo atrás eu estava buscando no Facebook um local, né, que eu ia viajar, só que para entrar em contato com as pessoas, com os lugares onde eu queria, uma dificuldade, perdi mais de 1 hora procurando, não consegui, entendeu? Então essa é a dificuldade que eles identificaram. Aí no final das contas acabei que entrei no aplicativo e consegui achar um local em menos de 10 minutos, entendeu? Fiz uma pesquisa, já faz o pagamento e você já tá tudo certo, entendeu? Então eles facilitaram, eles pegaram um público específico, com um problema específico e solucionaram. Eles entregam essa solução para esse público. E já está entrando aqui na terceira fase, a solução. A solução é uma plataforma que aproxima proprietários de imóveis e viajantes. Ou seja, a solução é o seguinte: juntar esse público-alvo à solução, que é os proprietários. E o aplicativo é um intermediário. É o intermediário que resolve esse problema, tanto da parte de quem é o dono do imóvel, quanto de quem é o viajante que quer se hospedar. E como que a startup faz o dinheiro, a maneira de fazer o dinheiro é cobrado uma taxa aos viajantes e uma taxa dos proprietários, ou seja, é cobrado uma pequena taxa dos proprietários e dos viajantes nessa transação. Então, é assim que a startup ganha dinheiro. Então, quando você for iniciar uma startup, os primeiros 4 pontos principais são esses: cliente, problema, solução e como que vocês vão faturar na sua startup. Beleza? Perguntas para uma startup responder. Quem é o cliente que sua startup vai atender? Quem é o seu público-alvo? Quais são as dores? Qual é o problema que a sua startup vai pretender resolver? Essa é uma segunda pergunta. Qual é a solução proposta? Ou seja, o seu serviço, o seu produto, o produto da startup, ele tem que ser a solução para o cliente que está comprando o seu produto ou utilizando o seu produto como intermediário, no caso, se for um aplicativo, né? Como sua startup faz dinheiro? Então, são essas 4 perguntas: cliente, problema, solução e dinheiro. São as 4. Você respondendo essas 4 perguntas, você já tem uma hipótese, você tem uma coisa para ser testada na sua startup. Esse é o primeiro ponto, você responder essas perguntas. E a gente vai ver outras questões mais para frente na aula. Os investimentos em capital de risco no Brasil somaram 1 bilhão e 300 milhões em 2018, contra 859 milhões em 2017. Ou seja, muita gente está investindo em startups, muita gente está entendendo que esse é um bom investimento, é um investimento que vai trazer muito resultado para quem está apostando nesse conceito, né? Nesse tipo de negócio. E representam 66% de todo investimento da América Latina. Características de uma startup. Quais são as características de uma startup? Primeira, inovação. Toda startup tem como característica o diferencial competitivo no mercado. Ou seja,
a startup ela tem que ser altamente competitiva frente aos concorrentes ou grande parte dos concorrentes no mercado. A partir de um modelo de negócio, o modelo de negócio básico são aquelas 4 perguntas, né, que a gente viu no slide anterior, e a partir do modelo de negócio e produtos, resolvendo um produto ou um serviço inovador. Essa é a primeira característica. A segunda característica é escalabilidade, ou seja, a receita da empresa aumenta exponencialmente, mas os custos continuam praticamente os mesmos. O que significa isso? Uma startup, a característica da startup é você fazer um grande volume de vendas sem aumentar praticamente o seu custo de operações, entendeu? Isso é escalar a sua startup, isso é escalabilidade. Então, uma startup tem que ter isso. Se ela não tiver isso, muito provavelmente ela não cresce e não vai se desenvolver dentro do mercado. Então, uma possibilidade grande, um volume grande de vendas e com um custo pequeno, bem inferior frente à maioria dos concorrentes dentro do mercado. Então, o custo de operações tem que ser pequeno. Repetição. A startup se caracteriza pela capacidade de se repetir, ou seja, entregar os mesmos produtos e serviços de modo reprodutivo, sem a necessidade de customizar em excesso. Ou seja, o produto da startup, a solução, ela tem que ser, ela não precisa sofrer muitas modificações para continuar vendendo muito. O ponto quando a startup fecha o produto dela, ela termina o produto dela, ela valida isso no mercado, praticamente ela vai mexer, ela não vai, vamos dizer assim, ela não vai precisar mexer muito nesse MVP que ela validou, porque é assim que funciona. Tem que criar um produto que não precisa você ficar customizando ele. Quando você termina o produto, você vai ali vender aquele produto por muito tempo sem você esquentar muito ou ter muita preocupação em ficar customizando esse produto, entendeu? Por exemplo, a Uber. A Uber, ela não fica customizando, ela muda ali o layout do aplicativo, tudo isso, mas o conceito do produto dela continua o mesmo desde quando desde quando ela validou o MVP dela no mercado e começou a escalar. Então é mais ou menos essa a ideia. O quarto ponto da característica de uma startup é o potencial superior, o potencial de atingir grandes mercados com uma estrutura enxuta é um dos principais traços de uma startup, ou seja, a startup ela tem que ter uma veia que alcance grandes mercados, inclusive mercados fora do Brasil, ou seja, mercados globais, América Latina, Estados Unidos, enfim, Europa. Então ela tem que ter essa veia de alcançar ter uma visão de alcance para grandes mercados. Quanto maior é essa visão para grande mercado, melhor vai ser para a startup. E outra questão aqui que a gente leu, que a gente está lendo, é a questão da estrutura. Lembrando que a startup ela tem que vender muito, alcançar grande volume de vendas e manter ali as operações dela enxutas, pequenas. Essa é uma característica da startup. Ter um potencial grande dentro do mercado, mas as operações dela com um custo muito pequeno, ou bem inferior ao que é praticado geralmente no mercado. Trabalho em equipe. Geralmente são profissionais de alto nível e multidisciplinares, que conseguem integrar todas as áreas da empresa e construir uma equipe sólida. Ou seja, a equipe que compõe a startup,
os profissionais eles têm que lidar com vários tipos de conhecimento técnico, várias áreas de atuação. Mesmo a mesma pessoa que atua no marketing, ela tem que ter capacidade para atuar na venda, ela tem que se adaptar também às operações. O outro responsável da equipe pelo desenvolvimento, por exemplo, ele tem que ter uma visão estratégica, já tem que ter também uma visão estratégica, tem que também estar em contato com investidores, enfim. Então, a equipe ela tem que ser multidisciplinar. Não pode todos da equipe ter as mesmas capacidades e habilidades. Os membros da equipe têm que ter capacidades e habilidades diferentes. Quanto mais diferente for as habilidades e os conhecimentos, melhor, porque aí como que eu posso dizer, a startup vai conseguir entregar o produto, mover a startup dentro do mercado por conta desse conjunto multidisciplinar técnico de habilidades diferentes. Então, isso é uma característica. Quando você estiver montando uma startup, quando você estiver contratando pessoas para sua equipe, contrate pessoas com várias habilidades diferentes, entendeu? Porque isso vai ajudar muito, muito mesmo a sua startup. Não adianta você montar uma equipe cheio de pessoas que só trabalham na área de marketing, por exemplo. Tem que ter equipes com diversas potencialidades de habilidades, beleza? Então, esses 5 pontos são as características principais de uma startup. Se você está montando um negócio e está vendo essa aula até agora e está se identificando com esses pontos, está conseguindo responder essas perguntas, está identificando como funciona esse modelo mínimo, né, que a gente vai ver mais para frente, e você está se identificando o que você está vivendo com a sua equipe, o que você está montando com a sua equipe tem esse potencial, então você pode adotar daqui para frente um modelo de startup, entendeu? É uma coisa que você pode estar pensando. Estágios de uma startup. Primeira, hipótese, ideia. Nossa fase. Começar a pensar, essa é a primeira fase, a gente bota como nossa, porque a fase da ideia, todo mundo ali está participando. Começar a pensar melhor sobre o problema e a solução, ou seja, qual é o problema do público-alvo e qual é a solução que a gente está entregando. Assim como outras variáveis do projeto, ou seja, variáveis são concorrência, se é possível a solução resolver esse problema, como que isso vai acontecer, quais são os recursos necessários para colocar essa hipótese, resolver essa hipótese, enfim. São algumas perguntas nessa fase. Se a sua equipe já avançou na primeira fase, você vai para a segunda, que é o momento em que você vai pôr à prova todas as hipóteses que veio formulando e ver se elas realmente funcionam. Ou seja, tudo que a sua equipe definiu na hipótese, montou, criou na hipótese, minimamente, você vai colocar isso dentro do mercado ou para um grupo específico e validar se essa hipótese é vendável, se ela de fato resolve os problemas, se as pessoas estão interessadas na solução que você está propondo através da sua hipótese. Se realmente funciona. Essa é a grande sacada do MVP. É você ver se realmente o que você está criando funciona, resolve o problema do seu cliente. Beleza? A terceira fase é o negócio, mercados e parceiros. Se você não estiver vendo aí na tela, por conta que eu estou aparecendo, não se importe, porque lá no Google Sala de Aula a gente disponibiliza esse slide, tem também em PDF. Se você ainda não faz parte
entra na descrição do vídeo aí no YouTube, tem um link para o Google Sala de Aula, você acessa, você já vai fazer parte da turma como aluno, vai ter acesso a vários materiais, inclusive materiais falando sobre startup. E também, se você quiser, entra no nosso site modelodeconversão.com.br, cadastre seu Gmail e a gente vai acrescentar, mandar um convite para você fazer parte do Google Sala de Aula do modelo de conversão. Então, o terceiro estágio da startup é hora de entrar no mercado e procurar pelo encaixe perfeito entre os seus serviços e os primeiros clientes. Ou seja, você validou o seu MVP, viu que realmente o MVP resolve o problema, as pessoas estão interessadas nessa solução. Agora é o momento de você colocar esse MVP no mercado, vender mesmo, procurar os primeiros clientes numa, vamos dizer assim, numa média escala. Você vai testar o seu produto, vender o seu produto, já que já foi validado, já resolveu os problemas, os entraves ali do seu produto. Você vai avançar para a terceira fase. E você nessa terceira fase, você vai ver o encaixe perfeito que chama. Se realmente isso que foi testado no MVP, você vai melhorando, encaixando mesmo do que a maioria ali das pessoas que estão comprando o seu produto, você vai ajustando para você depois escalar o seu produto. Então, você vai entrar mesmo no mercado, vai tirar mesmo as dúvidas, vai fazer um suporte técnico bem estruturado para atender o volume de vendas que você vai começar a fazer dentro do mercado. No MVP, na fase 2, no estágio 2, você valida ele ali num grupo pequeno. Já na terceira fase, você aumenta esse teste, você aumenta para um mercado maior, de repente uma cidade ou um estado, você começa a expandir o mercado com o seu MVP validado e vai procurando o ajuste perfeito dentro do mercado. A quarta fase é recursos e melhorar, ou seja, mais é o seu modelo de negócio. É preciso pensar em como fazê-lo ser repetível para crescer rapidamente. Ou seja, essa fase aqui você vai ter que focar em como você vai escalar as suas vendas. Ou seja, investimento em marketing pesado, no lançamento mesmo da sua startup dentro do mercado. Aí você vai mesmo investir forte para conseguir ganhar essa atração, essa escala de vendas, para você fazer as suas vendas crescer rapidamente. E também você vai ali ajustar a questão das operações. Você vai ajustar as operações para que ela continue enxuta, pequena, sem gastar muito, entendeu? Tanto na fase 3, no estágio 3, como na fase 4. Você vai ter que encaixar isso também. As suas operações têm que ser, não pode crescer o valor das suas operações. Ela tem que cada vez mais você conseguir diminuir o custo das operações e manter o volume de vendas grande dentro do mercado. Beleza? Então, essas são os quatro estágios de uma startup. Feito isso, esse é o modelo simplificado de uma startup. As empresas com um modelo de negócio escalável e replicável e com grande capacidade de crescimento rápido. Basicamente, você vai fechar o seu modelo de negócio. Depois da fase 3, ali na fase 3, 2, 3, 4, você vai adaptando, né, fazendo as modificações do seu modelo de negócio para na fase 4 isso já está pronto. Você já tem um modelo de negócio definido, onde não vai ter mais mudança e você vai conseguir seguir a sua startup com essa visão, com esse modelo de negócios que a sua equipe fechou.
Proposta de valor, atividades principais, a gente tem uma aula sobre isso já no modelo de conversão dentro do Google Sala de Aula. Acompanha lá, busca lá que você vai ver essa aula falando sobre o modelo de negócios. A proposta de valor, a visão, o valor que você entrega, a solução que você entrega para os seus clientes, as atividades principais, segmento de clientes, relacionamento, como o seu startup vai se relacionar, vai atender os seus clientes, quais são as atividades principais que você vai desenvolver na sua startup, canais de distribuição, recursos principais, para onde vão os seus recursos principais, quais são as parcerias chaves que você vai ter na sua startup para desenvolver ela, as fontes de receita, como vai ser a fonte de receita da sua startup? Vai ser por assinatura? Vai ser uma recorrência mensal? Enfim, tem vários modelos aí de receita. Estrutura de custo, onde você vai estruturar todo o custo ali da sua operação, da startup, para ver quanto é o custo da sua operação, como é o custo manter as suas vendas acontecendo e a startup girando. Operações de uma startup. Teste seu modelo. Para o Exit Taxi, foi fundamental passar pelo processo de aceleração da startup, onde invalidamos algumas premissas de nosso modelo como cooperativas de táxi e pivotamos o negócio até chegarmos no formato atual para taxista, fundador da Exit Taxi. Beleza? Você tem que testar um modelo, sempre testando. Teste, 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 pesquisa, pesquisa, teste, pesquisa, até você encontrar mesmo o produto ideal para o mercado. Conheça suas métricas, a compreensão de suas métricas é fundamental para o sucesso de uma startup. Afinal, não se pode gerenciar aquilo que não se mede. Compreenda quais as mais importantes para o seu negócio, meça e utiliza como bússola para ajustar e otimizar o seu modelo de negócio. Ou seja, uma startup ela tem que funcionar através de números, através de pesquisa, através de métricas. Não é através de achismo. Eu acho que essa ideia é boa, vamos testar agora. Não é assim. Logo no início mesmo, na fase de hipótese, você tem que fazer uma pesquisa pesada sobre o seu público, pesquisar muito, vai perder muito tempo ali fazendo pesquisa na internet sobre numeral, sobre o mercado, sobre o concorrente, se já existe a solução que vocês estão propondo, se já existe ela no mercado, se existe, qual é a diferença da sua solução para que já existe no mercado, enfim. E muitas coisas vão morrendo durante o processo ali da sua startup. Muitas ideias que, de repente, vocês estão pensando inicialmente, quando você vai para o campo de batalha, e você vai testar o seu MVP, você vai vendo que, de repente, aquilo que você achava que o seu público ia se interessar, não vai se interessar, então você vai ter que tirar isso do seu portfólio, da sua proposta de valor, acrescentar outra coisa. Enfim, é mó correria, é muito, para quem é empreendedor, startup é a melhor coisa que tem, cara, porque você trabalha muito, você está ali enganjado, a equipe está trabalhando em conexão, fazendo pesquisa, testando produto, a área de desenvolvimento está ali atuando com recurso mínimo, com conta aí batendo na porta. Então a startup, geralmente quando ela nasce no campo mesmo de batalha, na dificuldade, e ela vai conseguindo avançando, testando, analisando as métricas, pesquisando o mercado, e ela vai avançando e ao ponto que você vai chegando ali na fase 3, 4, igual a gente viu um pouco para trás da aula. O terceiro ponto da operação da startup é: seja ágil na execução e busque apoio. Isso é muito importante. Toda vez que você pensar numa ideia ou alguma coisa para testar, não fica demorando para testar, não.
faça a pesquisa, jogue no mercado logo para você testar, executar mesmo. Não fica, a startup ela não fica demorando para testar as coisas e executar as ideias. Ela define com a equipe e já coloca em prática. E busque apoio, porque sozinho, só com a equipe que você tem, é muito difícil. Você tem que buscar apoio, tem que buscar pessoas que têm mais conhecimento, que já passaram por isso, ou, enfim, conselheiros, investidores. De repente já é a hora de você já estar buscando um investidor para te dar um apoio, um suporte financeiro maior para o desenvolvimento do seu problema, da sua solução. Beleza? Esse é o momento mais indicado para a busca de capital, igual eu acabei de falar. Busca de capital para o crescimento do negócio. Há muitas instituições que podem te apoiar, como incubadoras de empresas, aceleradoras e programas de capacitação específico. As incubadoras geralmente tem muitas em faculdades, onde você vai ali levar a sua hipótese, levar o seu MVP e ali você vai encontrar uma equipe já pessoas que já estão no campo de batalha, envolvidas em vários nichos de startups. Então ali você vai encontrar um apoio grande até você conseguir avançar para a aceleradora. Tem vários, você buscando aí na internet, você vai encontrar vários aceleradores que você vai apresentar a sua ideia, o seu MVP, e de repente você consegue até um investimento e essa aceleradora geralmente ela acaba ficando como sócia do negócio e, enfim, é uma tentativa aí, se você tiver muito tempo aí, a ideia for muito boa e você não está conseguindo investidor, de repente é uma boa você avançar para a ideia de aceleradora, beleza? O quarto ponto da operação é a captação de recursos. Ao buscar recursos, é importante entender quais são suas necessidades de capital e objetivo. Estabeleça quanto e para que precisa. Essa é a fase de você buscar investimento necessário para sua startup se desenvolver, beleza? Conseguir escala. Sem investimento, dificilmente você vai conseguir desenvolver a sua startup, fazer ela girar e ganhar escala e gerar grande volume de vendas. Você precisa de um capital, de um investidor ou fazer parte de uma aceleradora para você conseguir avançar com o seu projeto, com a startup. As aceleradoras, a gente recomenda você participar de uma aceleradora. A gente vai falar sobre aceleradora e incubadora. Primeiro, incubadora. Apoia empresas que ainda estão na fase da ideia, hipótese, desenvolvimento. São administradas por organizações sem fins lucrativos, como universidades e centros de pesquisas. Fornece estrutura, mentoria e investimento para desenvolver o projeto, geralmente sem cobrar nada em troca. Por isso que ela acontece, as incubadoras geralmente são em universidades públicas, tem particular também. E as aceleradoras apoiam empresas iniciantes, já estão em funcionamento com o modelo testado, aprovado pelo mercado, ou seja, você já aprovou o seu MVP dentro do mercado, você já tem ali os seus primeiros clientes. Se você está nessa fase dos primeiros clientes, você já pode procurar uma aceleradora. Administradas por empresas, pessoas que investem e que empreendem em busca de novas oportunidades. As aceleradoras elas têm parcerias com investidores. Então, é muito rápido. Quando você entra numa aceleradora com seu MVP validado e a ideia é boa, você vai conseguir um investidor rapidamente. Ou quando não é a aceleradora que acaba investindo na sua ideia. Negócios. Foco maior em negócios com alto potencial de crescimento. Ou seja, os investidores, as aceleradoras vão focar naqueles pontos que a gente viu no início da aula. Se a sua ideia, se a sua startup é escalável, se ela é repetível,
se ela já foi bem validada, se ela já tem cliente no mercado, enfim, todas aquelas coisas que a gente aprendeu aqui na nossa aula. Participação da empresa fornece estrutura, investimento, porque às vezes muitas startups não tem os participantes da equipe não tem um computador decente, não tem ali de repente um veículo, né, para se locomover, para resolver problemas, enfim. Então, o startup é correria mesmo, é, é dificuldade mesmo. Então, numa aceleradora você já vai encontrar todo esse apoio, tanto de estrutura, internet, local ali para você se reunir, trocar ideia, ter novas perspectivas, novos olhares para o seu negócio, investimento, orientação voltada. Tá aparecendo aqui um negócio aqui, deixa eu tirar, calma aí. Fica aí que esse assunto é muito bom. Investimento e orientação voltada para o mercado, mas geralmente cobrando uma participação da empresa acelerada. É o que eu falei, geralmente, em troca de todo esse apoio, as aceleradoras elas cobram um valor, uma participação no seu negócio, na startup. Chegamos aqui ao fim da aula. Isso foi só uma ideia geral do que é uma startup. A gente vai aprofundar um pouco cada plano de marketing, plano estratégico, plano de negócio. Tem muito assunto em relação a startup que a gente tem aí no Google Sala de Aula, aí no YouTube. Se você é a primeira vez que está tendo contato com a gente, dê o seu like, siga a gente aí que você vai ver conteúdo muito interessante para o seu negócio e para a sua startup, se você faz parte de uma ou quer iniciar uma. Beleza? Até a próxima.